Já pensou se desse para desinstalar uma crença limitante? Assim, como se fosse um aplicativo velho no celular. E se a gente pudesse instalar um sistema operacional novinho na nossa mente, um que nos levasse direto para o sucesso? Bem, é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. A ciência e a prática por trás da reprogramação da nossa mente. Mas será que isso é mesmo possível? Muita gente cresce achando que, eu sou assim e pronto, não tenho o que fazer. Só que a resposta para essa pergunta é um grande e sonoro sim. A nossa mente não é uma sentença definitiva. Pelo contrário, ela é um sistema dinâmico que a gente pode e deve aprender a moldar. Para a gente entender como isso funciona, vamos usar uma analogia bem simples do mundo da tecnologia. Pensa no cérebro como se fosse o hardware, sabe? A máquina, a parte física do computador. E as nossas crenças, os hábitos, os nossos pensamentos, tudo isso é o software, os programas que rodam nessa máquina. E a notícia boa é que, assim como num computador, dá sim para desinstalar programas antigos que já não servem mais e instalar versões novas e muito mais potentes. A nossa jornada hoje vai ser dividida em 5 partes. Primeiro, a gente vai entender quem é o grande vilão da história, o piloto automático. Depois, vamos investigar de onde vêm as nossas crenças. Aí vem a parte mais importante. Um guia prático de como fazer essa reprogramação. Vamos ver a ciência que prova que tudo isso funciona e, por fim, como a gente pode começar a criar uma nova realidade de propósito. Então, vamos começar pelo nosso maior adversário, o tal do piloto automático. Sabe aquela força invisível que parece que toma as decisões pela gente? Que faz com que a gente haja de jeitos que, se parasse para pensar, nunca escolheria? É disso que estamos falando. Essa frase aqui, olha, ela é a chave de tudo. Se os relacionamentos andam complicados, se a grana parece que nunca vem, isso é um baita sinal para olhar para dentro. O mundo aqui fora não é a causa, ele é só o espelho. Nossas crenças internas sobre amor, sobre dinheiro, sobre merecimento, elas estão projetando a realidade que a gente vive lá fora. E isso acontece todo santo dia. Para pensar. Quem, de forma racional, escolheria ficar rolando o feed de uma rede social em vez de terminar um projeto importante? Ou comer aquele doce sabendo que vai se arrepender logo depois? Ninguém, né? Pois é. Isso é o subconsciente em ação sabotando as nossas melhores intenções. A conclusão disso tudo é um pouco assustadora, eu sei. Mas também é libertadora. Na maior parte do tempo, não somos nós que estamos no comando. São programas antigos, muitas vezes negativos, que ficam rodando ali em segundo plano e ditando o rumo da nossa vida. Ok. Então, se não fomos nós que escrevemos esses programas, quem foi? De onde é que vêm essas crenças que tantas e tantas vezes nos puxam para trás? A nossa programação é construída, sabe, camada por camada. Começa lá na infância, quando a gente é tipo uma esponja absorvendo tudo dos nossos pais. Depois é reforçada na escola pelos professores. Aí as experiências da vida, os sucessos, os fracassos, gravam ainda mais fundo essas crenças. E o mais poderoso de tudo isso é mantido vivo todo dia por aquela vozinha dentro da nossa cabeça. E por falar nessa voz interna, se prepara para este número. A neurociência estima que a gente passa cerca de 14 horas por dia conversando com a gente mesmo. Isso é basicamente todo o tempo que estamos acordados. Agora, a pergunta de $1 milhão é: o que é que a gente está dizendo durante todo esse tempo? E aqui vem o dado mais alarmante de todos. Desse monólogo interno de 14 horas, estima-se que 90% seja negativo. É um bombardeio constante de eu não sou bom o suficiente, isso nunca vai dar certo, eu sempre estrago tudo. É como instalar um vírus no próprio sistema e esperar que a máquina funcione bem. Simplesmente não dá. E aqui que está o pulo do gato. A mente subconsciente não tem filtro. Ela não julga se uma coisa é boa ou ruim, se é verdade ou mentira. Ela simplesmente aceita e armazena o que a gente repete. Se repetimos que algo é difícil, isso vira uma verdade absoluta lá dentro, e o fracasso se torna uma profecia que a gente mesmo cumpre. Certo, já diagnosticamos o problema, já encontramos a origem do vírus, agora vamos ao que interessa. Como é que a gente formata o sistema? Vou apresentar um processo de 3 passos, bem simples, para a gente fazer um reset mental e finalmente instalar o programa que a gente de fato escolhe. O processo de reset tem 3 fases.
Primeiro, reconhecer. É preciso ter a coragem de olhar para si e identificar qual é a crença que está me limitando. Segundo, limpar. Aqui entram técnicas para neutralizar a carga emocional dessa crença antiga. E terceiro, reinvenção. É aqui que a gente define quem quer ser e começa a instalar essa nova identidade através de práticas diárias, como a visualização. E por que visualizar as coisas é tão poderoso? Porque para nossa mente não tem diferença. Quando a gente imagina com muita emoção que já somos mais saudáveis, mais pacientes ou mais prósperos, o cérebro começa a criar substâncias químicas e as conexões neurais como se aquilo já fosse real. A instalação do novo programa acontece em 3 níveis. Primeiro, com a mente, usando afirmações com emoção. Segundo, com a imaginação, através da visualização. E o passo final que amarra tudo, a ação, agir como a pessoa que se quer ser, através de novos hábitos, é o que prova para o cérebro que a mudança é para valer, é definitiva. Isso tudo pode parecer meio abstrato, eu sei, mas existe uma base científica muito sólida que explica por que essa reprogramação não só é possível como é real. O conceito por trás de tudo isso se chama neuroplasticidade. É um nome complicado para uma ideia simples. Pensa no cérebro não como uma pedra já esculpida, mas como argila. Cada pensamento, cada emoção, cada nova experiência que a gente tem, vai lá e molda essa argila, criando novas conexões e novos caminhos neurais. Nosso cérebro está o tempo todo se reorganizando com base naquilo em que a gente foca. O que isso significa na prática? Que a gente tem a capacidade de mudar a arquitetura do nosso próprio cérebro. Cada novo pensamento cria um novo caminho neural. Isso explica aqueles casos que antes pareciam milagres de pessoas que reverteram diagnósticos médicos gravíssimos simplesmente por se recusarem a aceitar a sentença e mudarem radicalmente a mentalidade. Elas estavam literalmente religando os próprios cérebros para a cura. E com isso a gente chega à nossa conclusão, que na verdade é um chamado para a ação. A ideia final é que temos total poder e agência sobre a nossa própria realidade. Nós somos os programadores. Mas atenção, um alerta importante. Pensar positivo por si só não basta. A mudança de verdade só acontece quando a gente alinha 3 coisas. O que a gente pensa, a nossa mente. O que a gente sente, as nossas emoções. E o que a gente faz, as nossas ações. É impossível criar uma nova realidade pensando uma coisa, mas se sentindo sem merecimento e continuando a agir do mesmo jeito de sempre. Essa é uma mensagem muito poderosa sobre responsabilidade. Embora outras pessoas possam nos afetar, a escolha final de ficar num sentimento de raiva, de tristeza ou de medo, essa escolha é nossa. E é aí que mora a nossa maior forma de poder. No fim das contas, estamos sempre criando. Não existe a opção de não criar. A questão é só uma. Estamos fazendo isso no piloto automático, deixando programas antigos e inconscientes ditarem o resultado, ou estamos assumindo o volante de forma consciente e com intenção. E para a gente encerrar, fica aqui uma reflexão. Qual é aquele sentimento familiar, sabe? Aquele que sempre aparece e serve como a justificativa perfeita para não mudar. Pode ser o medo do desconhecido, a culpa pelo passado ou aquela tristeza que paralisa. Reconhecer qual é esse padrão é o primeiro e mais corajoso passo para finalmente apertar o botão de reset. Caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética pode te ajudar muito nisso. É uma terapia simples, rápida, não invasiva e sem uso de fármacos, e que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas. E se você gostou deste vídeo, deixe aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo ele é distribuído para mais gente, porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui agora e clique no sininho para receber o nosso conteúdo diário. E para saber mais sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo. E descubra o poder dessa prodigiosa terapia do futuro agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental para você, para a sua família e até mesmo para a sua empresa.